recurso de divisão no SolidWorks também pode ser usado para criar múltiplos corpos. E nessa aula, nós vamos aprender a utilizar esse comando. Podemos criar múltiplas peças e inseri-las em montagens por meio do recurso de divisão. E também é possível dividir corpos da forma que quisermos e utilizarmos esses corpos de forma individual. Veja no exemplo que eu criei duas vigas. Primeiramente eu criei esta viga e depois com o recurso mover copiar eu criei esta outra viga. Porém elas se interseccionam. Vamos solucionar isso e criar múltiplos corpos com o recurso de divisão. Para isso basta eu vir ao menu Inserir, Recursos, Dividir. Agora eu tenho que selecionar as faces pelas quais eu quero dividir a viga. Então eu vou dividir esta viga na vertical por meio da viga horizontal. Para isso eu seleciono esta face e esta face. E clico em cortar peça. Veja que ele gerou 4 corpos. Como eu sei disso? Eu sei disso porque aqui na barra de propriedades eu tenho 4 itens, como vocês podem ver. Eu tenho a parte de baixo, a parte de cima, a parte central, que será a parte que eu quero remover, e a viga inteiriça. Então eu vou selecionar esta parte que eu quero remover. Eu posso selecionar clicando aqui, como eu também posso selecionar ticando este quadradinho ao lado do item. Se eu rolar a barra mais para baixo, vejam que eu tenho aqui a opção consumir corpos aparados. Eu deixando esta opção habilitada como está, ele vai consumir esse corpo que eu selecionei. Eu vou aplicar o comando e vejam que o corpo foi consumido e a intersecção foi solucionada. Notem também agora que eu só tinha 2 corpos na pasta corpos sólidos e agora eu tenho 3, porque com o recurso de divisão eu consegui criar mais corpos. Depois que a gente dividiu essas peças com o recurso de divisão, é possível a gente salvar cada corpo individualmente em um novo documento. Para isso, basta eu vir na árvore de projetos, aqui na pasta de corpos sólidos, e selecionando o corpo que eu quero salvar no novo documento com o botão direito, eu seleciono a opção Inserir em nova peça. Automaticamente, o SolidWorks já cria um novo documento com a peça que eu estou salvando e abre esta caixa, salvar como, para que eu nomeie a peça. Então eu vou chamá-la de peça 1. E salvo. Veja que a viga maior é a peça 1. Vou fazer isso para as outras peças também. A parte de baixo, inserir em nova peça, vou chamar de peça 2. Peça 2 está aqui. E a parte de cima, inserir em nova peça, vou chamá-la de peça 3. Aqui está a peça 3, todas elas separadas, cada uma em um documento. O mais legal agora é que, por exemplo, aqui na peça que eu chamei de peça 1 quando eu salvei, na viga maior, eu vou criar um fillet no canto dela, como vocês podem ver. Vou aplicar o comando, vejam só, e ao passo que eu abro a peça 1, por exemplo, que é a peça que eu salvei separadamente, ele me pede para reconstruir, eu reconstruo e vejam que o fillet também foi criado aqui. Então toda alteração que eu fizer no modelo original, qualquer alteração que eu fizer aqui nessas peças, automaticamente elas também são feitas nas peças que nós salvamos separadamente. Vamos agora criar uma montagem com o resultado da divisão de corpos. Para criar esta montagem, basta vir até o menu Inserir, Recursos, Salvar Corpos. Já aqui em Salvar Corpos, eu tenho que selecionar os corpos que eu quero enviar para esta montagem. No nosso caso, eu vou selecionar todos. Então, vou selecionar este, este e este. Notem que o recurso Consumir Corpos Aparados tem que estar desabilitado. Se eu deixar ele habilitado, ele consome os corpos do documento original. E com ele desabilitado, os corpos no documento original permanecem. Rolando a barra mais abaixo, veja que eu tenho a opção de Criar Montagem. Eu clico em Procurar. E, na pasta que eu quero salvar a minha montagem, por exemplo, eu estou salvando dentro dessa pasta no meu computador, eu tenho que criar uma pasta chamada Split, para que o SolidWorks reconheça
que esta é a pasta que vai salvar a montagem. Aí então eu entro dentro da pasta Split e nomeio a montagem, que eu vou chamá-la de vigas. E clico em salvar. Agora, basta aqui na barra de propriedades eu confirmar o comando. O SolidWorks está salvando a montagem. Agora ele me pede para reconstruir, eu digo que sim. E vejam que o meu documento original permanece aqui. Porém, se eu vir aqui em abrir e na minha pasta Split, vejam que eu tenho aqui uma montagem chamada vigas. Vou abri-la e agora eu tenho aqui um novo documento de montagem com as peças que eu havia criado, que o SolidWorks criou para mim com o assistente de salvar corpos. Eu ainda posso criar um documento de múltiplos corpos inserindo peças que eu já tenho salvas no meu computador. Para isso eu vou fechar esse documento, vou agora abrir um novo documento e vindo até o menu Inserir, eu venho até a opção Peça. E agora, nessa caixa de diálogo, eu posso navegar no meu computador e procurar as peças que eu vou inserir. Quando eu encontro essas peças, basta eu selecionar e clicar em Abrir. Veja que eu já tenho a peça aqui na tela. Eu vou clicar em qualquer lugar da tela para que vocês vejam o que acontece. Vou clicar aqui, por exemplo. Vou fazer esse procedimento mais uma vez. Inserir peça. E vou inserir uma segunda peça. Também vou clicar em qualquer lugar da tela, por exemplo aqui. Notem que as peças ficaram fora de posição. Agora eu vou deletar essas peças e vou repetir o procedimento, mas de uma outra forma. Então prestem atenção. Inserir peça. Vou selecionar esta peça novamente e clicar em Abrir. Só que agora, ao invés de clicar em qualquer lugar da tela, eu vou selecionar OK aqui na barra de propriedades. Vou repetir o procedimento, inserir peça, seleciono a segunda peça, abrir e clico em OK. Veja que fazendo isso as peças ficam posicionadas corretamente. Vou inserir a terceira e última peça, inserir peça, clico em OK e as peças estão corretamente posicionadas. Vejam que aqui na pasta Corpos Sólidos que eu tenho os 3 corpos que eu inseri. E dessa forma nós criamos um documento de múltiplos corpos, com o recurso de inserir peças. Mostrei a vocês como é útil a utilização do recurso de divisão associado ao método de trabalho com múltiplos corpos. Com esses dois recursos associados, com esses dois métodos associados, nós podemos facilitar muito o nosso trabalho e criar projetos de um modo muito mais eficiente.